Então, gente, essa tragédia aí em Minas Gerais, tá? Mais precisamente Juiz de Fora, pegou um pouco né, bastante ali em Ubá. Isso já vem sendo alertado no canal, né? Tem falado, ó, o Sudeste está em alerta. O Sudeste é o principal alerta aqui desse boletim, dessa previsão, enfim, sempre colocando. E ocorreu, né? Muitos estão perguntando, professor, por exemplo, choveu muito na Baixada Fluminense, choveu muito no Rio, litoral de São Paulo, região serrana e etc. Mas o que aconteceu ali em Juiz de Fora para isso tudo? Né? Então, esse infográfico ele é muito didático. Quando eu vi esse infográfico, eu falei, olha, eu vou pegar para explicar justamente o que aconteceu. Primeiro, eu sempre falo lá no Ciência e Meio Ambiente, que é a parte mais técnica, agora estou colocando aqui essa parte técnica porque tem a ver com o canal, o alerta do tempo. Uma frente fria praticamente estacionária aqui no litoral do Sudeste, e nós vamos ter esse cenário ainda, né? Inclusive o ciclone extratropical com a frente fria associada lá pela quinta-feira. Então, esse cenário, infelizmente, vai continuar dessas chuvas. E embora essa frente não seja tão intensa, ela não era intensa. Assim que eu publiquei o boletim, quem acompanha o canal, quem assiste, deve estar lembrando aí. Puxa, professor, o senhor falou mesmo que a frente fria não era tão intensa. Mas o problema todo se chama os jatos de baixos níveis. Né? Ou, didaticamente falando, eu não suporto esse termo, eu sempre falo isso, o rio atmosférico, formando um corredor de umidade vindo do norte do país. Que, na realidade, um dos grandes precursores disso também é o Atlântico, seja pela zona de convergência intertropical, né, que joga essa umidade pegando ali parte do norte e nordeste, aliás, grande parte do norte do país. Parte disso desaba, né, precipitação em cima da região amazônica, parte disso vai para os Andes e vem para cá, formando esses corredores de umidade, ou às vezes a zona de convergência do Atlântico Sul. Então, esse fluxo, ele atravessa o Sudeste, ele atravessou o Sudeste. E esse fluxo passou por Minas Gerais. Sendo que quando ele passa por Minas Gerais, nós temos algumas condições que favoreceram ainda mais isso. Ar quente e úmido, sendo potencializado com ainda mais umidade. Juiz de Fora, zona da Mata Mineira. Em Minas Gerais, ali eu falo com propriedade que eu conheço bastante Minas Gerais, não só o sul de Minas. Mas Minas Gerais e essa região ali, Juiz de Fora, com essas condições, sofreu a chamada chuva orográfica ou chuva de relevo. Porque nós tínhamos, aliás, continua tendo o oceano 2,9 graus Celsius mais quente, o Atlântico, né, as temperaturas próximas ali dos 28, 29 graus. A água mais quente aumenta a evaporação. Aumentando a evaporação, quantidade de umidade disponível na atmosfera é maior. Ora, se essa quantidade é maior, eu tenho uma frente fria praticamente estacionária, fluxo de umidade maior, outro fluxo de umidade vindo do norte do país, se ligando a esse outro fluxo, meu amigo, são vários gatilhos prontinhos para serem disparados, para serem unidos e funcionar isso tudo como combustível das tempestades. Né? Que, inclusive, isso gerou uma supercélula. Né? Então, o que acontece? Contraste do ar quente com ar frio, intensificando a formação das cumulonimbus, que são nuvens de grande desenvolvimento vertical,
E elas podem se espalhar ou se concentrar no mesmo local. Aí vai depender das condições do terreno, de várias coisas ali. Então, verão. Então, a atmosfera já está favorável para tempestades. Frente fria fraca no litoral do sudeste. Soma-se isso, o Atlântico, 2,9 graus Celsius, mais quente. Muita evaporação, mais umidade disponível no ar. Combustível para formação de chuvas. Sendo que o Juiz de Fora, a gente tem um relevo que varia de 470 a 1.000 metros. Essas montanhas. Então, o que o relevo faz? Eu não sei se a maioria que acompanha lá o Ciência e Meio Ambiente, eu expliquei isso com a tragédia da década de 60, acho que década de 60, isso mesmo, aqui na Serra das Araras. Quando você tem a participação do relevo, ele faz com que o ar úmido ele suba, se resfrie e se condense, formando as nuvens por convecção. Sendo que quando ele sobe, como vocês estão vendo no infográfico aí, o relevo, né, a água da chuva, né, ele vai às vezes acumulando e pode formar uma supercélula. Ah, professor, o que é isso? Imagina você aí da sua casa, ou de onde você está assistindo esse material altamente didático, uma utilidade pública aqui, imagina uma enorme, uma gigantesca cúmulus nimbus. Eu estou sendo aqui bem didático, calma, tá? Já vou explicar ali a supercélula. Então, condensa, sobe, esfria, condensa, formando nuvens, convecção, e essas nuvens de grande desenvolvimento vertical, elas concentram o quê? Uma enorme energia que tem que ser dissipada. Então, por causa do relevo, você forma ali um atrito, a água da chuva descendo rapidamente por encostas, etc., formando enxurradas. Ah, mas foi 180, 190 milímetros, dependendo ali da localidade, em cerca de 7, 8 horas. Foi um cenário complexo. Para quem não sabe, né, eu sou biólogo, licenciatura, bacharelado, pela extinta Universidade de Gama Filho, há bastante tempo já, né, os tempos áureos da Gama Filho. E depois eu fiz a minha pós-graduação em gestão ambiental com ênfase nas mudanças climáticas. E uma coisa que me chama muita atenção, não só na gestão ambiental, durante o curso, mas após, é que muita gente insiste na reforma, na aplicação de plano diretor, eu não sei o quê, né? E se esquece que esse cenário de Juiz de Fora, ou do país inteiro, está o quê? Na ineficácia do poder público. Por quê? Porque antes do plano diretor, nós temos leis, fiscalização, aliás, a fiscalização, as leis para serem aplicadas, né? Olha, você não pode ocupar o local tal, o local tal, o local tal. Como eu acabei de ver aqui eu não sou de assistir telejornal, não gosto, né? Mas é o mesmo cenário. Eu estava assistindo o jogo aqui o segundo tempo da Champions League no SBT. Aí terminou ali um jornal local aqui no Rio de Janeiro, o outro. A área de risco, alta vulnerabilidade. Ah, mas a parte ali que é mais urbanizada, que é mais bem tratada, também foi afetada. Sim, mas a tragédia, as mortes, a área de risco. É sempre isso.
Então as pessoas confundem fenômeno com vulnerabilidade. Eu tenho um fenômeno, esse fenômeno ele vai ocorrer e o clima da Terra é assim, sabe, é o que eu digo. A biologia, eu fiz a parte com ênfase nas ciências ambientais, né? Segui nas ciências ambientais, não segui a área da saúde. E quem aprende isso na veia, com um excelente corpo docente, sabe a história do planeta Terra, isso aqui sempre foi um caos. Então pegam-se dados de 30 anos e falam, olha, já choveu 579 milímetros até o último boletim, né? Depois foi 582 que eu vi aqui. Do início de fevereiro até agora, né? Que é quase 3 vezes acima da média. Mas as pessoas não pensam que quem criou essa média fomos nós, para um período que quando a gente pega uma região extremamente curto. E essa aparelhagem em 30 anos, ela cresce, né? Essa aparelhagem para medir, para vocês entenderem, de medições, etc., ela cresceu, ela teve um ápice, não foi nem 30 anos, foi bem menos. Então, com certeza, esse tipo de fenômeno já ocorreu antes. Ah, mas não tem no registro. Meu irmão, estamos, de novo, planeta extremamente caótico. O próprio relatório, esses relatórios do IPCC colocam, estamos lidando com um sistema caótico, não linear, parará. Acho que foi o R4 que colocou isso. Apesar que eu não gosto muito desses relatórios, não. Mas, enfim. A cidade tem Juiz de Fora tem 130 mil pessoas, veja bem, em áreas de risco. Isso até 2025. É a 5ª cidade do país no ranking de deslizamentos. Então, esses morros favorecendo a subida do ar úmido, favorecendo nuvens mais carregadas, contribuindo para temporais que permaneceram na cidade por horas. A interação desse cenário é perfeita. Eu digo perfeito, calma, né? Estou falando da parte meteorológica, pelo amor de Deus. Né? Cenário perfeito para essas tragédias. Só para vocês terem noção, pode falar, mas é isso, é aquilo. Mangaratiba, aqui, estado do Rio, no mesmo período, acumulou mais de 200 milímetros. Um volume maior do que o Juiz de Fora. No mesmo período. No entanto, o impacto não foi o mesmo. Tá? Então, é um cenário meteorológico, realmente ali, que a cidade criou, e também a alta vulnerabilidade. Não tem como. Em costas íngremes, velocidade ali descendo com rapidez, formando enxurradas, sobrecarrega a rede de drenagem. Se eu for aqui falar, né, eu gosto do assunto, né, porque na gestão ambiental você aprende muito isso. Hoje, se eu for falar em rede de drenagem, em Brasil, né, tem que se trocar tudo nas cidades. Tá? Então é isso aí. Em 2024, o Juiz de Fora era no ranking, se não me engano aqui, a 4ª, né? A 4ª no ranking nacional em ocorrência de risco geológico. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, eu já vi aqui as bobagens começam a circular, não sei o quê.
Né? E nós tivemos também um cenário de supercélula. Né? Um cenário de supercélula. O que é isso? É isso aqui. Ó. Vamos lá. Vamos ver se essa conexão vai ajudar um pouquinho aqui. Então, aí está a supercélula. A formação de supercélulas. Isso você vê a imagem ali, os radares, etc. Né? A gente consegue ver claramente isso daí. E chama muita atenção do porquê, ou melhor dizendo, dessas falhas. Voltando aqui um pouco, dessas falhas. É muito fácil, vamos, igual o Rio de Janeiro, vamos tocar as sirenes, não sei o quê, vai lá para o abrigo, parará. Tá, aí tudo bem, toca as sirenes, preservou as vidas, ok, tá, tranquilo. Mas, vamos supor que venha tudo abaixo. Aí a família, às vezes, que já está numa pobreza extrema, não tem como voltar, não, vamos colocar no abrigo, etc. Assim, depois essa pessoa vai para onde? Entendeu? É muito complicado. Quando fala agora de chuva, é complicado. Agora, as supercélulas são diferentes de tempestades comuns. Elas são isoladas, duradouras, organizadas, podem permanecer por horas, podem percorrer longas distâncias. E como a gente está falando de cumulonimbus, chuva forte, granizo, vendavais, tornados, causando danos bem graves. Isso ocorre muito no sul e no sudeste. Então, como é que se formam essas supercélulas? Com esses ingredientes. Na parte quente de sistemas de baixa pressão, se propagam muitas vezes ao longo de frentes frias, com rotação causada por correntes de vento que inclinam o movimento do ar, criando mesociclones nas nuvens. Após a passagem dessa supercélula, Juiz de Fora amanheceu com essas áreas alagadas, bairros ilhados e pontos do rio Paraibuna e córregos transbordando e causando tudo isso. Aí vem árvore abaixo, vem tudo. Gente, espero que tenham gostado da explicação. É óbvio que fica um pouquinho mais longo, mas não tem jeito. Né? Para a pessoa entender, tem que ser explicado. Não adianta eu chegar aqui e colocar isso, a Deus dará, que não vai adiantar basicamente nada. Não adiantar nada. Tá? Não deixe de se inscrever, compartilhar bastante, faça o canal crescer, faça a doação, né? Ajude aqui colaborando com qualquer quantia, chave Pix, QR Code também. Torne-se membro do canal e inscreva-se no Ciência e Meio Ambiente. Os dois melhores aqui do YouTube. Forte abraço, tamo junto, fique na paz.